Saúdo a todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos em Teu nome. E agora, quando nós vamos meditar na Sua palavra, Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e se revele, Senhor, a nós, porque nós sabemos que a Tua palavra, o entendimento dela não vem através da nossa capacidade, Senhor, de leitura, de entendimento, mas a recepção da Tua palavra vem através, Senhor, da ministração do Espírito Santo. Por isso nós pedimos que o Senhor venha em nosso socorro. Em nome de Jesus, amém. O nome de Deus é Jeová? Pergunta estranha, não é? O nome de Deus é Jeová. Nós crescemos ouvindo a respeito desse nome de Deus, né? Jeová. Êxodo 3:15. Geralmente aqui na igreja, irmãos, nós usamos a Almeida, Revista e Atualizada. Essa versão, a Almeida, Revista e Atualizada, ela foi elaborada nos anos 50. E ela foi lançada no Brasil em 1959. E essa versão ela tem algumas características, porque ela foi feita numa época em que poucas pessoas sabiam ler. Então ela foi elaborada especialmente para aquelas pessoas que ouviam a leitura das Escrituras. É por isso que, para nós, quando a gente ouve a leitura da Bíblia na versão revista e atualizada, ela é mais agradável aos nossos ouvidos do que as outras versões, porque ela foi elaborada com essa intenção, dela ser agradável e inteligível para aquelas pessoas que ouvem a leitura. É por isso que na ARA você não vai encontrar aqueles cacófatos, que você junta duas palavras, forma uma terceira palavra, né? Como tinha, por exemplo, nas versões anteriores. Só para dar um exemplo, né? Jesus chamou Pedro de homem de pouca fé, né? Isso aqui você não vai encontrar na ARA. E é por isso que a gente, sem saber, a gente acaba gostando mais de ouvir a leitura da palavra de Deus na versão Almeida, Revista e Atualizada. E aqui na igreja, nós temos como padrão a utilização dessa versão. Às vezes, para poder enfatizar alguma palavra ou algum aspecto, nós usamos uma outra versão, como a que eu estou utilizando aí. Eu estou utilizando a tradução brasileira por um aspecto que vocês vão entender daqui a pouco, e todos os demais textos continuam sendo, então, da Almeida, Revista e Atualizada. Êxodo 3:15. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. É este o meu nome para sempre, e é este o meu memorial para todas as gerações. Este mandamento do Senhor, e ao mesmo tempo uma revelação, ele está fazendo para Moisés ali na sarça ardente, quando ele vocaciona a Moisés para enviá-lo ao Egito, para a libertação do seu povo. E ali ele revela o seu nome para Moisés. Se me perguntarem quem é o Senhor, então Deus se revela o seu nome
para Moisés. E aqui ele se define como sendo Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que é importante nós sabermos a esse respeito? Em Tito 1, 10 e 11, Paulo escreve assim para Tito, um obreiro, um pastor: porque existem muitos insubordinados, palradores, quer dizer, faladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Quando a Bíblia fala os da circuncisão, ele está se referindo aqui aos judeus, né? Que acresciam como exigência algo mais além do sacrifício de Cristo. Então, quando a Bíblia se refere aos da circuncisão, nós podemos, nos dias de hoje, pensar em todos aqueles que pregam que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, por puro interesse. Então, irmãos, nós precisamos estar preparados para que não somente nós não sejamos enganados, mas que também nós possamos ensinar outras pessoas. Pessoas que estão no erro, muitas vezes por sorte da ganância, como diz o texto, mas existem muitas pessoas que também estão enganadas porque nunca ouviram a verdade. Em Mateus 6,9, é um versículo correlato a isso que nós acabamos de ler no livro de Êxodo. A oração de Jesus, quando ele vai ensinar os discípulos a orar, ele inicia falando assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Que nome que Jesus está falando aqui? O Êxodo foi escrito em grego, em hebraico. Aqui Jesus está falando, está escrito, né, o Novo Testamento, o livro de Mateus, em grego. Será que é a mesma palavra? Será que quando Deus falou para Moisés, e agora quando Jesus está falando do nome de Deus, ele está falando do mesmo nome? Das mesmas letras? Então, o título da nossa mensagem, né, voltando a essa pergunta: Jeová é o nome de Deus? O nome de Deus é Jeová? Não, não é. Jeová não é o nome de Deus. E por que não? Por que Jeová não é o nome de Deus? Porque Jeová é um nome em português. E, se vocês lerem um pouquinho a respeito do idioma português, vocês vão perceber que ele se formou mais ou menos no século XI da nossa era. Portanto, aquilo que Deus falou lá para Moisés e a formação da língua portuguesa, nós vamos ter aí aproximadamente 2.500 anos, mais ou menos, separando uma coisa da outra. Então, Jeová é um nome em português, não é em hebraico, não é em grego, aramaico e nenhuma das línguas originais das Escrituras. E uma outra curiosidade,
Você sabia que a letra J, ela foi a última letra do alfabeto? Ela foi uma letra que foi criada somente no século XVI, no início dos anos 1500. Então, é impossível que o nome revelado de Deus para Moisés fosse esse nome Jeová, porque não existia o português. E Moisés não entenderia nada de português, não saberia escrever nada de português. E o nome que Deus se revelou para Moisés foi em hebraico e não em português. E nomes não se traduzem. Porque às vezes você está falando com uma pessoa, fala, não, mas Jeová é o nome em português de que Deus falou para Moisés. Então aí nós aplicamos mais um princípio para dizer que Jeová não é o nome de Deus. Porque nomes a gente não traduz. Então, por exemplo, Jacó, Jacove, Iago e Tiago, em princípio, eles são o mesmo nome, o mesmo significado, mas cada nome é cada nome. Você não tem nenhum amigo aí que chama Tiago e você vai chamar ele de Jacó. Ou então ele chama Iago e você vai chamar ele de Tiago, porque o nome dele é Iago. A minha mãe se chamava Daisy. Né? Daisy é um nome inglês que significa Margarida. Mas ninguém chamava minha mãe de Margarida. A Margarida é a Margarida e a Daisy é a Daisy. Como também, mais um exemplo, o nome Guilherme. Em português é Guilherme, em inglês, francês, espanhol, italiano, eles chamam de William, às vezes com N, às vezes com M, mas em geral com N. E em alemão, William. E você não vai chamar uma pessoa que... Nós temos aqui muitos Williams aqui na igreja, né? E ninguém vai chegar e chamar o William de Guilherme, porque o nome dele não é Guilherme, o nome dele é William. E quem é Guilherme, é Guilherme. Então, se o nome de Deus fosse Jeová, seria Jeová. Ou se fosse Iavé, que é o equivalente, né? Seria Iavé, não Jeová. Então, como é que surgiu esse nome Jeová? Qual que é a origem desse nome? Quando nós pegamos os originais das Escrituras, em hebraico, o equivalente a esse nome Jeová vai aparecer esse tetagrama. Esse aí faz parte do alfabeto hebraico, né? Eles não têm as mesmas letras que nós temos. Esses aí são, então, 4 letras do alfabeto hebraico. 4 consoantes. Para que o povo judeu não levasse o nome de Deus em vão, eles não escreviam o nome completo de Deus. Então, quando Deus falou para Moisés, Deus falou um nome. E daquele nome só foi registrado nas Escrituras as consoantes. Eles não escreveram as vogais. Quando Moisés foi escrever esse texto aqui, na hora que Deus falou o seu nome, ele escreveu apenas esse tetagrama. Ele não escreveu o nome completo. A mesma coisa você pegar seu nome e você tirar todas as vogais e você só escrever as consoantes do seu nome. Na hora que você bater o olho, você vai saber quais são as consoantes que vai ter no teu nome e você vai saber que é o teu nome que está escrito lá. E com o povo de Israel também acontecia a mesma coisa.
todas as vezes que eles iam ler as Escrituras, eles já tinham em mente quais eram aquelas vogais, e na hora deles lerem, eles incluíam as vogais naquele tetragrama. Entenderam? Agora, nós temos 5 vogais. 5 vogais. Se você começar a fazer as probabilidades de vogais que cabem ali, as probabilidades, nós vamos ter mais de 4.500 possibilidades de nomes. Sem contar que pode haver repetição de 2 vogais, uma depois da outra, sem contar. Por exemplo, assim, Arão, Abraão, Isaac. Eram todos nomes que tinham a repetição de vogais, uma atrás da outra. Então, irmãos, a probabilidade desse nome ser o equivalente a Jeová é aproximadamente 1 em 5.000. E jamais seria Jeová, pelo fato de Jeová ser uma palavra em português e ter a letra J, que, como eu falei para vocês, ela só foi criada no século XVI da nossa era. O equivalente no nosso alfabeto, daquele tetragrama, são essas consoantes. Y, H, W, H. Da onde, então, surge aquela palavra, então, que nós pronunciamos, então, como Yahvé, e daí, então, vai surgir aí o Jeová, né? Agora, vê só. Êxodo 3,15, repetindo novamente aquele texto que nós lemos na inicial. Assim disse Deus. Esse Deus, então, lá no original, é Elohim, que é poderoso, supremo. Disse mais Deus, Elohim, ainda a Moisés: assim dirás os filhos de Israel. Então, daí você pega nos originais e está lá. Esse tetragrama, YHWH. Que daí eles traduziram, então, aqui nas nossas versões, algumas delas, como Jeová. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, toda essa repetição aqui, o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aparece novamente a palavra Elohim. É este meu nome para sempre, e este é o meu memorial para todas as gerações. Agora, nós perguntamos assim, como é que surgiu, então, por que eles optaram essas consoantes? Essas consoantes, que dá o nome Yahvé, e depois ele é traduzido para Jeová. Aproximadamente, no século 10º da nossa era, tinham aqueles homens que eles eram chamados de maçoretas, e eles eram encarregados de fazerem a cópia das Escrituras. E eles resolveram, para facilitar, eles resolveram incluir as vogais no tetragrama. Então, se você pegar qualquer cópia das Escrituras, antes disso, sempre iria aparecer o tetragrama em qualquer língua que tivesse. Não iria aparecer o nome completo. Então, só foi aproximadamente... às vezes você pega algum historiador que fala século VII, outros entre o 7º e o 10º, mas isso não faz muita diferença. Então, vamos ficar aí no 10º século da nossa era. Então, esses maçoretas, eles resolveram incluir as vogais nesse tetragrama. E o que eles fizeram? Eles pegaram o nome Adonai, que significa Senhor, pegaram as vogais que contém no nome Adonai e lançaram essas mesmas vogais naquele tetragrama. E daí, então, se originou a palavra Yahvé, e
no nosso idioma, Jeová. A questão é que nós não sabemos qual foi o nome que Deus falou para Moisés. Nós não sabemos. Agora, não tem nenhum registro? Não tem nenhum registro? Não tem nada escrito? Não. Por quê? Como eu já disse para vocês, as pessoas, eles incluíam as vogais quando eles iam ler, não é isso? Só que naquele período intertestamentário, que abrange ali um período de aproximadamente 400 anos, entre o último livro profético e depois o aparecimento de Cristo, naquele período, eles deixaram de pronunciar aquela palavra. Então, aquela pronúncia, ela se perdeu. Não existe nenhum registro escrito, e muito menos falado, né, de qual seria esse nome. É por isso que é impossível nós sabermos qual nome que Deus revelou para Moisés. E daí vem uma pergunta. Deus mandou que o seu nome fosse reverenciado. Deus mandou que o seu nome fosse honrado. Então, se não sabemos o nome de Deus, se não sabemos qual foi o nome que Deus falou para Moisés, como é que nós podemos honrar o seu nome? Como é que nós podemos santificar o seu nome, se nós não sabemos qual é? Se ninguém sabe quem é? Se é impossível alguém dizer qual é esse nome? Vou ler um texto de Malaquias e fazer algumas observações. Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Deus aqui, ele está fazendo uma reclamação com seu povo. Ele está afirmando, o filho honra o pai. O servo honra o Senhor. E se eu sou seu pai, e se eu sou seu Senhor, onde que está a minha honra? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então, ele está falando que o nome dele estava sendo desprezado e não estava sendo honrado. E nessa época, isso daqui nós estamos falando ainda de um período pré-intertestamentário. Então eles sabiam ainda qual era o nome de Deus. E Deus está falando que o nome dele não estava sendo honrado. Agora, por que ele fala isso? Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Por que você está falando isso? É igual quando alguém chega e dá uma dura na gente, né? Por que você está falando isso? Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Veja, que Deus está falando que eles não estavam honrando o nome dele, mas ele não está fazendo nenhuma referência com a verbalização do nome dele que era falado. Mas ele estava falando que eles estavam desonrando o nome dele por causa do procedimento deles, por causa do pensamento deles, aquilo que eles pensavam a respeito de Deus, e aquilo que eles faziam
para Deus. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em quem havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Veja só, irmãos, aqui não está falando de uma mesa literal, mas Deus está se referindo a Ele mesmo e a sua obra. Então, as pessoas estão falando assim, o Senhor é desprezível. É nisso que eles pensavam. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis um animal coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Quer dizer, ele está falando assim, dá esse presente, dá essa oferta ao seu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Paul Washer, ele faz uma adaptação dessa frase, e ele fala assim, oferece a sua mulher o que você tem oferecido a Deus, e você vai ver quanto tempo você ainda terá uma mulher. Oferece ao teu marido o que você tem oferecido a Deus, e você vai ver quanto tempo você ainda vai ter um marido. Oferece aos teus amigos aquilo que você tem oferecido a Deus, e você vai ver por quanto tempo você ainda terá amigos. Então, ele está fazendo uma paráfrase disso daqui. Então, Deus está falando assim, quando o governador vier te cobrar os seus impostos, dá para ele isso daí que você está dando para Deus, e você vai ver o que vai te acontecer. É isso que Deus está falando. Terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Você pede a graça, mas você acha que Deus vai ser gracioso com você, diante disso que você está apresentando para Ele? De novo, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra provocativa. É uma palavra ofensiva. Quando a gente lê isso daqui, nós nos sentimos ofensivos. Quando a gente prega isso daqui, nós estamos pregando uma coisa ofensiva. Sabe o que nos alivia? Porque toda hora está dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos. Não sou eu que estou falando. Não é o Paul Washer que está falando. Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai te aceitar? É só pior aqui, ó. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, trazendo para os nossos dias. Quem tem coragem de fechar os templos, cerrar todas as portas? Eu não aceito o vosso culto. Eu não aceito as vossas orações. Eu não aceito os vossos louvores. Eu não aceito as vossas ofertas. Eu não aceito as vossas contribuições. Diz o Senhor dos Exércitos.
nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, vocês podem me desprezar. Vocês podem achar que aquilo que aqui tem é imundo, que não vale nada. Mas o meu nome é grande entre as nações. E em todos os lugares eu sou exaltado, em todos os lugares eu sou honrado, em todos os lugares eu sou louvado. É uma palavra dura de Deus para o seu povo. Mas vós o profanais, quer dizer, vocês estão profanando o meu nome. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda. E o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Irmãos, ele está falando assim, vocês falam que aquilo que é de Deus é imundo. E a palavra de Deus é desprezível. Então ele fala assim, isto é, a sua comida é desprezível. Aquilo que Deus dá, aquilo que Deus oferece, é para se desprezar, não vale nada. Então vamos, seguinte, Spurgeon tinha uma frase que ele falava assim, ninguém mais se preocupa em verificar se aquilo que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, e quanto mais curto, melhor. Então, bom é o louvor. Bom é o culto animado. São as revelações, são as profecias, são os sinais, são as maravilhas. Quantas e quantas e quantas pessoas não vão à igreja somente atraído por isso? E nada da palavra de Deus. Nada da palavra. Não estão interessados nas palavras de Deus. Um escritor do passado disse o seguinte, que a coisa mais difícil é você atrair alguém para uma reunião em que a única atração seja a palavra de Deus. Eu já cansei de ouvir. Fala, poxa, a igreja é tão boa, tal, mas eu sinto falta daquelas ministrações de louvor, etc. Então vamos ministrar, vamos pintar aqui de preto, botar luzes, um grupo de coreografia. Um dia desse eu falei assim para um rapaz, além disso é testemunha que eu falei, a mulher dele participava de um grupo de coreografia. Eu falei assim, como você tem coragem de deixar sua mulher participar de um grupo de coreografia? Ele falou assim, o que tem? Eu falei, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A sua mulher é mulher. E no auditório está cheio de homens. O que vocês acham que os homens ficam pensando, que vem na cabeça dos homens, quando eles veem a sua mulher se movimentando lá no... mas ela está com roupa comprida. Isso não faz a menor diferença. Então, quer dizer, você coloca a sua mulher para fazer um papel para que os homens dentro da igreja a cobicem? Homens fazendo coreografia dentro da igreja que parecem todos homossexuais. E as mulheres sensuais. Mas Miriam e não sei quem não dançou também. Muito diferente, ali nem no templo era uma festa. Eles estavam recebendo a Arca da Aliança no meio da rua, uma coisa completamente diferente. E daí você vai nas igrejas, é que faz muito tempo que eu não vou mais, mas as últimas que eu fui, na hora da coreografia eu abaixava a cabeça e ficava olhando o sapato para ver se estava bem engraxado ou não.
Então, a palavra de Deus é desprezível. Então, vamos botar entretenimento no culto, para que as pessoas se alegrem. E dizeis ainda, que canseira. Que canseira. Será que não podia ser só 15 minutos de pregação da palavra de Deus? Esse texto eu estou cansado de ouvir. Que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, quer dizer, o animal tinha, um pedaço dele tinha sido comido pelo lobo, levava como oferta. Ou então ele perdeu uma perna lá na cerca de arame farpado, leva. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Tudo pergunta retórica, né? Em outras palavras, é lógico que eu não vou aceitar. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Quer dizer, Deus está falando isso daqui, ele não está com mimimi, vamos dizer assim. Ele não está se fazendo de coitado. Ele fala, não, eu nem preciso disso. Mas vocês dizem que vocês são meu povo. Isso que vocês estão negando fazer, isso é feito em todas as partes do mundo. Terrível é o meu nome. Então, por que eles estavam desonrando? Percebe que não tem nada a ver de chamar Deus de Elohim, de Adonai, ou de rei, não tem nada a ver com isso. Nós podemos desonrar o nosso pai chamando ele pelo nome correto dele. Como nós podemos honrar o nosso pai chamando ele de papi. Não é? Então, eles achavam que a mesa do Senhor era desprezível. Eles profanavam a mesa do Senhor, dizendo que ela era imunda. Eles diziam ainda que o alimento servido também era desprezível. Afirmavam ainda que era canseira servir ao Senhor. Como consequência, ofereciam qualquer coisa ao Senhor e estavam sendo amaldiçoados e rejeitados por causa disso. Então, de novo a pergunta. Então, se não sabemos o nome de Deus, como podemos santificar o seu nome? Como podemos honrar o seu nome? Santificar o nome de Deus tem a ver como o adoramos e como o servimos. Então, quando Jesus fala, santificado seja o vosso nome, é nós adorarmos a Deus, amarmos a Deus e servirmos a Deus da maneira como Ele se revela, pelo seu caráter, pelos seus atributos, pelas suas obras. Então, no hebraico, quando se fala no nome, tem a ver com isso, com os atributos da pessoa, com as obras da pessoa, com as características da pessoa. E é assim que nós santificamos e honramos o nome de Deus. Podemos chamar a Deus de Jeová? Podemos. Como podemos chamar Ele de Deus? De Senhor? De Deus Todo-Poderoso? De Soberano Deus? Não tem problema nenhum. Desde que nós o adoremos e o servimos com toda a integridade, de todo o coração.
Veja só, não sei se vocês perceberam, quase todo mundo aí tem a ara, né? E naquele texto que nós lemos, ali de Malaquias, também é assim. Disse Deus ainda mais a Moisés, lá no 3,15, agora pela Almeida Revista Atualizada. Assim dirás aos filhos de Israel. Naquela versão lá estava Jeová, né? E aqui aparece Senhor. Na sua Bíblia está em maiúscula aí também, todas as letras estão em maiúscula aí. Então, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, e na sua versão aparecer esse Senhor, e a palavra inteira foi em maiúscula, significa que lá no original do hebraico, aparece o tetragrama. Então, todas as vezes que aparecer esse Senhor aí, por exemplo, na revista Almeida Atualizada, o equivalente, então, aquele tetragrama lá que nós falamos no início, o YHWH, vai aparecer, então, esse Senhor aí no maiúsculo. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, a Almeida, Revista Atualizada, eles optaram em substituir aquele tetragrama, então, por Senhor. Em geral, é o nome que nós utilizamos bastante, né? Para nos referirmos a Deus, o Senhor Deus. E vem uma outra pergunta. Então, nós podemos chamar a Deus de Jeová, não tem problema nenhum. Mas qual o nome mais adequado para nós chamarmos a Deus? Olha, a oração de Jesus. Mateus 6,9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em geral, todas as vezes que Jesus vai se referir a Deus, ele chama de Pai. Só lá na cruz, quando ele estava pagando pelos nossos pecados, ele não chama a Deus de Pai. Ele chama de Elohim, ou então, Deus meu, Deus meu. Esse Deus aí é o Elohim lá que ele se refere, né? Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, é a única hora que Cristo não chama a Deus de Pai. Então, na oração, aqui que ele nos ensina, ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas Deus também é nosso Pai? Mas Deus também é nosso Pai? Quando nós estávamos falando das características lá, que Deus estava vendo no seu povo lá em Malaquias, você pensou em você? Essa semana eu vi uma frase assim, se alguém pedir para você orar pelo maior pecador que você conhece, você ora por você mesmo? Então, quando a gente estava falando dessas características aqui, lá, que estava acontecendo lá com o povo de Deus, você pensou em você mesmo? Eu pensei em mim. Porque quando a nossa vida de adoração e dedicação a Deus e as coisas de Deus não é o melhor que a gente pode fazer, quando a nossa vida profissional, aquilo que a gente oferece na vida profissional, é melhor do que aquilo que a gente oferece para Deus, é para nós que ele está falando. Então, quantas vezes nós também não verbalizamos, mas as nossas atitudes falam isso, que a mesa do Senhor é desprezível, que ela é imunda, não é pura, né? Que a palavra de Deus também é desprezível. Isso é terrível, irmãos, nos nossos dias. Quantas vezes a gente vai falar do Evangelho para uma pessoa, e você acaba de ler o texto, ela fala assim para você, eu não penso assim.
Eu não penso assim. Meu pastor me ensinou diferente. Que é canseira, é enfadonho servir ao Senhor. E como consequência, ofereciam qualquer coisa para Ele. Então, irmãos, nós não oferecemos o melhor para o Senhor. Nós não oferecemos o melhor do nosso tempo para o Senhor. Nós não oferecemos o melhor da nossa energia para o Senhor. Nós não oferecemos o melhor das nossas habilidades ao Senhor. Nós não oferecemos o melhor do nosso esmero ao Senhor. Muitas vezes, aquilo que nós fazemos para o Senhor, se nós oferecermos para o nosso patrão, nós seremos demitidos. E tem gente que fala assim, mas Deus vê o coração. Ah, é? Que coração? Que para o seu patrão você oferece o melhor e para o Senhor você oferece qualquer coisa? Irmãos, isso envolve tanta coisa. Tanta coisa. Eu não vou nem falar. Então, qual que é o alimento que está sendo oferecido? Qual a oferta que está sendo oferecida ao Senhor por cada um de nós? Por mim e por vocês. Então, como é que o Senhor vai nos aceitar? Hebreus 9, 14 e 15. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Irmãos, de novo, nós somos essas pessoas aí. Nós somos. E Deus nos rejeita. Mas, Cristo resolveu se oferecer como oferta perfeita para Deus em nosso lugar. Então, se Deus não nos rejeita, se Deus nos chama e se Deus nos aceita, é porque essa oferta na mesa do Senhor foi oferecida por Ele mesmo através de Cristo. Nós não temos o mínimo zelo pelas coisas de Deus. Nós nos cansamos, nós negligenciamos, nós fazemos de qualquer jeito. E nós deveríamos, nós merecemos ser rejeitados também. Mas nós não somos, porque Cristo ofereceu ao Pai uma oferta agradável. O Cordeiro de Deus perfeito, sem mancha, sem mácula, não o coxo, não o doente, não o dilacerado, não o enfermo. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós acreditamos em Cristo, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, na obra, na sua oferta que Ele fez de si mesmo para Deus, nós também nos tornamos filhos de Deus. Não porque nós podemos apresentar as nossas obras, não porque nós podemos olhar para aquelas características e falar assim, isso não tem nada a ver comigo. Não, tem a ver comigo.
Mas o próprio Deus, Ele apresentou uma oferta perfeita, um cordeiro perfeito, que é Cristo, que é seu próprio Filho. Porque se não tivesse isso, irmãos, se não tivesse essa mensagem de Cristo, essa boa nova, esse texto aqui, irmãos, para nós seria desesperador. Nenhum de nós passaria nessa peneira. Nenhum ser humano passaria nessa peneira. Eu falei pereira? É peneira. Ninguém passaria nessa peneira. E se nós podemos nos apresentar diante de Deus, é única e exclusivamente por causa de Cristo. Hebreus 2:11. Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados, quem é que santifica? Cristo. E como os que são santificados, quem é santificado? Nós que recebemos a Cristo. Todos vêm de um só. Por isso é que ele quem? Cristo. É por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Cristo, por causa da sua obra, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, mesmo a gente sendo aquelas pessoas. Porque ele nos justifica diante do Pai, ele nos purifica diante do Pai. Ele trabalha por nós, ele se oferece por nós. E se ele se refere a Deus como Pai, e ele é nosso irmão, como que nós podemos então, qual é a melhor palavra para nós nos dirigirmos a Deus? Você percebeu que Jesus vai ensinar a oração? Ele não fala, meu Pai. O que ele fala? Por que Pai Nosso? Porque Ele nos incluiu na oração, irmãos. Nós estamos incluídos nessa oração. Pai Nosso. Dele, de Cristo. Meu e seu, Pai Nosso. Olha, irmãos, depois quando vocês estiverem lendo todo o Novo Testamento, vocês vão perceber isso. Se vocês verem lá no Êxodo, ele fala assim, dize isso aos filhos de Israel. E ele passa aquele tetagrama lá, para que eles chamassem, mas nós não somos de Israel. Nós somos de Israel celestial. Nós fazemos parte da família de Deus. E daí no Novo Testamento, você vai ver lá. Vou dar só alguns exemplos. Os escritos de Paulo. 1 Coríntios 1:3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Gálatas 1:3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos. O que nós éramos antes? Nós éramos idôneos antes? Não. Ele nos fez idôneos. Nós somos inidôneos. Nós não temos idoneidade. Mas Ele nos fez justos. Ele nos fez idôneos. A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Por isso que nós somos irmãos e co-herdeiros de Cristo. Vamos herdar as mesmas coisas
que Cristo herdou. Irmãos, que coisa maravilhosa, não é? A palavra de Deus é extraordinária, irmãos. Primeiro, ela nos humilha. Ela joga terror no nosso coração. Porque nós somos aquelas pessoas. Mas graças a Deus que nós temos o Evangelho, que nós temos as boas obras. Agora, depois de receber a Cristo, depois que nós fazemos parte da família de Deus, nós somos chamados a buscarmos servir ao Senhor com integridade, honrar o seu nome, santificar o seu nome. E Ele vai se alegrar de nós nos aperfeiçoarmos nisso, nos santificarmos a cada dia. Que bom, irmãos, que nós podemos chamar aquele que se diz terrível, chamar de Pai, não é? Não é nosso inimigo, é o nosso Pai, através de Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Vamos orar. Pai, que bom nós nos achegarmos a Ti e sabemos que o Senhor é um Pai que se compadece dos seus filhos. E nós somos Teus filhos. E nós necessitamos da sua compaixão. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.